E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 situações que o colecionador de discos, seja ele CD ou vinil, já passou. Tudo isso depois da vinheta. Salve Disconnectors! Tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar o vídeo, vamos falar aí da Desconecta.com.br, a plataforma que conecta vendedores a colecionadores. Então, se tu tem alguns álbuns parados em casa aí e gostaria de vendê-los, cara, entra lá na Desconecta, te cadastra, cataloga esses álbuns por lá e coloca-os à venda. E se você é colecionador, já temos um bom acervo por lá para você dar uma olhada, ver se tem algum item que lhe interessa para aumentar ainda mais a sua coleção. Bem, vamos ao vídeo, cara. Hoje a gente vai falar aí de 5 situações que todo colecionador, seja ele de CD ou de vinil, né, todo colecionador de disco de forma geral, já passou, né, ou está passando, né. E são situações, muitas vezes, algumas delas constrangedoras, né, que você tem que explicar alguma situação, ou ainda, cara, situações que você não gostaria de ter passado, mas acabou passando, né? Vamos a elas então, aí vamos ao tópico número 1, a situação número 1. Todo colecionador de disco, tenho certeza disso, já adquiriu algum disco que não gosta, cara. Sim, isso era muito normal, né? Se a gente pegar principalmente aí a década de 90 para trás, onde a gente não tinha muitas opções de conhecer um álbum por completo, né? Ou até mesmo uma banda, a gente acabava adquirindo este item, né? E este item, muitas vezes, quando a gente chegava em casa, a gente tinha uma surpresa negativa. Não era aquilo que a gente queria ouvir ou não era aquilo que a gente esperava. Mas fazia parte, né? Muitas vezes depois a gente conseguia vender, fazer um rolo e tal com eles. Mas sim, cara, essa é uma situação que todo colecionador, principalmente colecionadores aí de alguns anos, né? Da década de 90, 80 e 70 já passou e ainda passa. Alguns ainda passam hoje por teimosia, né, cara? O cara não quer ouvir o Spotify, né? O negacionista de Spotify. O cara não quer ouvir o disco anteriormente, né? Mas é para isso que serve ferramentas como Spotify. Inclusive, fiz um vídeo sobre Spotify aqui, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, hoje em dia, esse tipo de situação, a gente tem essas ferramentas que a gente pode usar. Mas essa situação de adquirir um disco, né? Com certeza, colecionadores mais antigos já adquiriram um disco que não queriam ter na sua coleção. Situação número 2, essa é aquela situação que eu comentei, que é uma situação chata, né, inconveniente, né? Seguidamente a gente responde a pergunta desta situação número 2. Mas hoje tem Spotify, por que você continua colecionando discos, CDs e vinil? Cara, não tem muito o que responder, né? É uma situação que a gente acaba respondendo recorrentemente. Cara, eu gosto de ter os discos, eu entendo que toda a concepção de um álbum, toda a arte de um artista não pode ser explorada apenas no streaming, né? Isso eu tô falando de concepção musical, né? A arte faz parte da concepção daquele álbum, né, cara? Isso envolve aí a parte gráfica, né, como um todo, né? Seja a arte desenhada, seja as fotos do disco, tu consegue ver o material técnico, né? Quem gravou, quem foi o produtor, coisa que hoje no mundo digital, se tu colocar lá o Spotify e outros streamings, você não tem essa informação. Claro, fazendo uma busca no Google você vai ter essa informação, mas você não vai ter a arte e a concepção geral, né? O outro ponto é o que a gente já vem falando há algum tempo e martelando, né, cara? Esses streamings, ele não tem uma qualidade ótima pra gente ouvir, né, cara? Então, assim, essa é uma resposta, né, cara? Pra mim, né, e eu acredito que para os colecionadores como você aí do outro lado, a questão da música no formato físico tem isso, a questão da qualidade, né? E um terceiro ponto aí, dentro dessa mesma situação aí, porque você coleciona ainda discos no formato físico se já existem os streamings, é o que vem acontecendo aí. Pode ser que o streaming tire algum pedaço de uma discografia, tire alguma música que você não consegue ouvir no Brasil por algum direito junto às gravadoras, né, um direito autoral junto às gravadoras. Pode ser o caso que aconteceu recentemente com o Neil Young e com a Joni Mitchell aí. Então assim, cara, a gente procura ter o disco de vinil para não estar expostos a esses problemas.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de te inscrever no canal e a gente vai para a situação número 3. Eu tô falando aí da falta de espaço dentro de casa para guardar a sua coleção. Cara, enquanto você tem aí uma coleção de 100, 200, 300, até 400 discos, sejam eles em vinil ou CD, talvez esse não seja um grande problema. Mas quando, com o tempo, a sua coleção vai crescendo e você vai adquirindo item, a questão da falta de espaço, né, começa a se tornar um problema, digamos assim, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de problema, de ter os discos, né? Mas tem muita gente que se incomoda com essas situações, né? Então, assim, a questão número 3 é, assim, um grande problema para as pessoas, principalmente hoje em dia, que a gente percebe que as pessoas estão morando mais em apartamento, em centros urbanos, e, normalmente, esses apartamentos dos centros urbanos, eles são menores que os apartamentos antigos ou as casas que os nossos pais e avós costumavam morar. Obviamente o pessoal que mora mais afastado de centros urbanos tem uma vantagem nesse sentido, normalmente moram em casas e podem ter um escritório ou uma peça ou mesmo construir uma peça nos fundos de um terreno dedicado à sua coleção. Mas, no geral, a falta de espaço para guardar os discos é uma situação que incomoda e que todo colecionador em algum momento vai passar. Situação número 4. Conviver com sommeliers de coleção, né, cara? O cara que gosta de dar pitaco na sua coleção, o cara que fala que você tem uma versão nova, ele diz que tem uma edição de época. Você comprou um disco da banda, ele diz que tem o melhor disco da banda, que é o Y. É o cara que fala dos seus discos, né? Até do próprio som, do próprio equipamento. Ah, esse seu equipamento não serve, mesmo você não perguntando, tu não tá perguntando pro cara, e o cara ele tá sempre lá te alfinetando de alguma forma, dizendo que o que ele tem é melhor que o seu, cara. Essa é uma situação bem inconveniente, chata, para dizer a verdade, que incomoda muito os colecionadores e é uma realidade, cara. Se você participa aí de grupos, né, sempre tem aquele carinha que gosta de dar uma alfinetadinha na sua coleção, mas aprenda a conviver com isso, né? A não ser que você declare guerra a todo mundo aí, né? Ou esses caras chatos, né? Mas no geral é uma situação chata, inconveniente e que todo colecionador já passou, seja participando de grupos, como hoje é mais normal, né? Ou mesmo, né, convivendo no dia a dia com outros colecionadores, né, na vida real, no tete a tete ali. Bom, chegamos à última situação, quinta e última situação. Uma situação que ninguém gosta de passar, que é ser taxados os seus discos importados aí na alfândega, né? A taxação de importação é uma taxação que dói muito no bolso do colecionador e com certeza, se você ainda não foi taxado, será, né? Muita gente diz aí, né, que até $50 você não será taxado. Na realidade não é bem assim, né, cara? O governo abre mão de não taxar você até $50. Não quer dizer que ele não vai te taxar. É como se fosse uma parceria que o governo está fazendo com você, olhando para CPF, né? Não tô falando de CNPJ, não tô falando de empresa, tô falando como pessoa física, né? Então, assim, em algum momento você vai acabar sendo taxado. É uma situação que não é muito legal, porque você acaba pagando aí aproximadamente cerca de 60% a mais sobre o produto que você comprou, e ninguém gosta aí, obviamente, de botar uma mão no bolso a mais aí de um disco importado que já não foi muito barato, né? E colocar a mão no bolso para pagar essa taxa de importação, sabendo aí que o governo, cara, não nos ajuda em nada, né? Não nos entrega uma boa infraestrutura para qualquer coisa, né? Então sim, essa taxa de importação é uma das taxas que mais incomodam os colecionadores e é uma situação que, se você não passou, vai passar. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foram 5 situações que todo colecionador já passou ou vai passar um dia. Lembrando aí que a Desconecta.com.br é a plataforma que conecta vendedores a colecionadores. Dá uma passada por lá se você é colecionador, quer adquirir algum item, ou se tem algum item em casa que gostaria de vendê-lo, te cadastra por lá e cadastra esse item lá no nosso catálogo. Vou deixar no final deste vídeo mais alguns cards aí para você continuar maratonando o canal Desconecta aí, caso você goste desse tipo de assunto sobre colecionismo, e a gente se vê no próximo vídeo.